Basicamente, o que acontece quando você reprime seus desejos? À primeira vista, pode até parecer uma pergunta direta, quase que óbvia. Você reprime, então sofre. Ou então, você reprime e vira uma pessoa mais controlada, mais madura, mais civilizada. Mas espera um pouco. Se reprimir faz mal, então o certo seria sair realizando tudo o que eu desejo? Se eu não reprimo nada, não corro o risco de virar impulsivo, irresponsável ou até destrutivo? Percebe como a pergunta já vem carregada de uma certa tensão? No fundo, ela esconde um dilema muito humano entre seguir o que eu sinto e me adaptar ao mundo. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque essa pergunta, aparentemente simples, envolve dois conceitos extremamente complexos: o que é reprimir e o que é desejar. A maioria de nós acha que sabe o que essas palavras significam. Desejo é vontade, reprimir é segurar. Mas quando entramos no campo da psicanálise, essas palavras ganham outra profundidade. Desejo não é apenas querer chocolate às 3 horas da tarde. E reprimir não é apenas fazer cara de autocontrole e fingir que você está no domínio de tudo. Estamos falando de forças que estruturam a nossa personalidade. A grande contribuição de Freud foi mostrar que o ser humano não é transparente para si mesmo. Nós não sabemos completamente o que desejamos e muitas vezes não sabemos o que estamos reprimindo. Isso já muda tudo, porque se eu não sei exatamente o que me move, eu também não sei exatamente o que eu estou calando. E aqui surge o ponto central deste vídeo. Reprimir desejos não é simplesmente ser forte, é um processo psíquico que tem custo, um custo invisível, um custo que aparece na forma de ansiedade, culpa, irritação, cansaço emocional ou até naquela sensação difícil de explicar, de que a vida perdeu a intensidade, sabe? Mas atenção, isso não significa que toda repressão seja ruim. Sem algum nível de repressão, não existe convivência, não existe cultura, não existe sociedade. Se cada pessoa realizasse todos os seus impulsos, o resultado seria caos. Então não se trata de escolher entre reprimir ou liberar tudo. Essa é uma falsa escolha. A verdadeira questão é outra. Como você lida com o conflito entre o que deseja e o que o mundo permite que você deseja? Porque esse conflito não é um erro da vida, ele é parte da estrutura humana. Você nunca será totalmente livre do desejo e nunca estará completamente livre das limitações. Viver é negociar entre esses dois polos. O problema começa quando essa negociação vira uma guerra interna. Quando você passa a viver como se uma parte sua estivesse constantemente sendo policiada pela outra parte. Quando desejar começa a parecer perigoso. Quando você aprende pouco a pouco que é melhor não querer demais. É nesse ponto que a repressão deixa de ser limite saudável e começa a se tornar uma espécie de sofrimento. E talvez o que esteja em jogo não seja apenas segurar vontades. Talvez seja algo ainda mais profundo. O que acontece com uma pessoa que aprende ao longo da vida que seus desejos são inconvenientes? É isso que a gente vai explorar nos próximos tópicos, porque entender o que é desejo de verdade muda completamente a resposta para essa pergunta. O que é desejo, afinal? Antes de perguntar o que acontece quando você reprime seus desejos, talvez precisamos encarar uma questão mais desconfortável. Você que está aí me ouvindo, sabe de fato o que deseja? Provavelmente você vai responder: claro que sei. Mas será? No senso comum, desejo é sinônimo de vontade. Quero viajar, quero ganhar mais dinheiro, eu quero gastar mais dinheiro, quero encontrar alguém, quero reconhecimento, quero um carro novo. Só que para a psicanálise isso é apenas a superfície. Desejo não é simplesmente aquilo que você decide querer.
Desejo é aquilo que te move, mesmo quando você não entende o porquê. O desejo não nasce na parte racional da mente. Ele tem raízes inconscientes. Isso significa que nem todo desejo é claro, direto ou coerente. Às vezes você quer algo, mas quando consegue esse algo, percebe que não era bem aquilo. Às vezes você diz que quer um relacionamento, mas toda vez que ele começa a ficar sério, você se afasta. Às vezes você afirma que quer sucesso, mas acaba sabotando oportunidades importantes. Por quê? Porque desejo não é uma linha reta. O desejo é um circuito. Ele passa pelo passado, por experiências infantis, pelas relações que marcaram a sua vida, pelas frustrações e, principalmente, por suas fantasias. Nenhum desejo nasce do nada. Ele está sempre conectado a outros desejos. Imagine um novelo de fios. Você puxa um fio e vários outros se movem junto. É assim que funciona. Quando você diz, eu quero ser reconhecido, talvez no fundo haja algo mais antigo, como eu quero ser visto, eu quero ser olhado, eu quero ser amado, eu quero provar que eu valho alguma coisa. Percebe como a coisa vai se aprofundando? E aqui está algo ainda mais delicado. Existe o desejo que você admite e existe o desejo que você não suporta reconhecer. Você pode desejar independência e, ao mesmo tempo, desejar proteção. Pode desejar autonomia e desejar ser cuidado. Somos contraditórios e o desejo carrega essa contradição. Por isso ele incomoda, porque ele expõe a divisão interna. E quando algo em nós é difícil de aceitar, seja por moral, por medo, por vergonha ou por expectativa social, ele não desaparece. Ele se desloca, se transforma e se disfarça. Às vezes, até vira sintoma, mas ele não simplesmente evapora e deixa de existir. Por isso, reprimir desejo não é como apagar uma luz, é mais como tentar segurar água com as mãos. Ela escapa por algum lugar. Ele organiza a forma como você se posiciona no mundo. Ele está ligado àquilo que dá sentido à sua vida. Quando você reprime sistematicamente o seu desejo, não apenas um capricho momentâneo, mas sim aquilo que te move, aquilo que a gente está conversando, algo em você começa a se encolher. A pessoa continua funcionando, continua trabalhando, vivendo e até cumprindo tarefas, mas existe uma diferença entre funcionar e estar vivo. E essa diferença tem tudo a ver com o lugar que o desejo ocupa na sua vida. E reprimir, o que significa? Quando ouvimos a palavra reprimir, pensamos em algo como segurar, controlar, deixar de fazer. Mas na psicanálise, reprimir é algo mais profundo do que simplesmente resistir a uma vontade. A repressão é um mecanismo psíquico. Não é uma decisão consciente do tipo, eu não vou mais pensar nisso. É um processo pelo qual certos desejos, pensamentos ou afetos se tornam inaceitáveis para o eu e por isso são empurrados para fora da consciência. Eles não desaparecem, eles ficam fora do campo visível. É como se a mente dissesse: isso não combina com a imagem que eu tenho de mim. Isso é perigoso, isso é vergonhoso, isso é errado. Então, esse conteúdo é afastado. Aqui tem um ponto essencial: afastado. Afastado não é eliminado, ele continua ali ativo. E manter algo reprimido exige energia. Freud falava em economia psíquica, justamente para explicar isso. Há uma quantidade limitada de energia emocional disponível. Se você usa grande parte dela para manter os seus desejos sob vigilância, sobra menos para viver. É por isso que a repressão excessiva costuma gerar cansaço, irritabilidade e sensação de peso interno. Mas a repressão não aparece sempre da mesma forma. Ela pode assumir diferentes disfarces. Por exemplo, através da negação. Isso não tem nada a ver comigo, você fala.
Você fala do desejo como se ele fosse algo externo. Um outro exemplo é a inibição. Em vez de lidar com o desejo, você evita as situações que o despertam. Você não vai na festa, você não começa aquele projeto que você tanto desejava antes, você não entra numa conversa, não puxa papo. Uma outra forma, deslocamento. O desejo não pode aparecer, então ele encontra outro caminho para aparecer. Você queria reconhecimento, por exemplo? Você começa a trabalhar compulsivamente. Você queria intimidade com alguém? Se ocupa demais. Existe também a racionalização. Você constrói explicações lógicas para justificar por que eu não queria aquilo mesmo. É aquela famosa história da raposa que não alcança as uvas e decide que elas estavam verdes e por isso que ele não pega elas. Percebe? Reprimir não é simplesmente dizer não. É reorganizar a vida para não precisar entrar em contato com aquilo que dói, ameaça ou desestabiliza. E aqui surge algo delicado. Toda repressão cria uma divisão interna. Uma parte de você deseja, outra parte de você vigia. Uma parte quer, outra parte julga. Uma parte sente, a outra censura. Quando essa divisão é leve e flexível, ela até ajuda na convivência social. Mas quando se torna rígida demais, a pessoa passa a viver como se estivesse permanentemente em conflito consigo mesma. E isso causa sofrimento, porque o desejo, ele é fonte de vitalidade. Ele não é apenas um problema. Ele é um problema quando a gente não consegue lidar com ele. O desejo, para além, né, disso de ser problema, ele é criatividade, paixão, curiosidade, impulso para transformar. Quando você reprime demais, não elimina apenas o que considera perigoso, você reduz também a intensidade da própria vida. Depois de tudo isso, alguém pode até pensar: então o problema é reprimir demais. A solução é simples: viver tudo o que eu sinto. Mas aqui mora uma armadilha, porque viver tudo o que se deseja, sem mediação, não é liberdade, é impulsividade. E impulsividade não é a mesma coisa que autenticidade. Existe uma fantasia muito comum na nossa época. A ideia de que ser verdadeiro é não filtrar nada. Eu sou assim, eu falo mesmo, eu tenho personalidade forte, eu faço o que eu tenho vontade. Mas será que isso é liberdade mesmo? Ou apenas um outro tipo de prisão? Além de que uma pessoa assim é bem chata. O desejo não é algo puro e inocente. Ele também carrega ambivalências, contradições e até impulsos destrutivos. Freud, quando escreve O Mal-Estar na Civilização, mostra que a vida em sociedade exige uma renúncia. Se cada indivíduo seguisse todos os seus impulsos, a convivência se tornaria impossível. Ou seja, algum nível de repressão é estrutural. Sem limite, não há laço social. Sem renúncia, não há cultura. Sem contenção, não há confiança. A questão não é eliminar a repressão, é entender qual repressão está a serviço da convivência e qual repressão está a serviço do medo. Existe uma diferença enorme entre reprimir porque você reconhece que há limites necessários ou reprimir porque aprendeu que seus desejos são errados, sujos ou inaceitáveis. No primeiro caso, quando você reprime por reconhecer limites, há negociação. No segundo caso, infelizmente, há mutilação de si. E aqui surge algo ainda mais interessante. Às vezes, agir impulsivamente também é uma forma de evitar o desejo. Parece até contraditório, mas pensa comigo. Se o desejo é algo profundo, que envolve vulnerabilidade, compromisso e risco, agir impulsivamente pode ser apenas uma descarga de tensão. Um sexo sem envolvimento para evitar intimidade, trabalho compulsivo para evitar sentir falta de algo, ou consumo exagerado de algo, comida, bebida, droga, para evitar o vazio. Nem toda liberação é a verdadeira escuta do desejo. Às vezes, é apenas distração. A cultura contemporânea mesmo nos estimula
a consumir, a produzir, a performar o tempo todo. E muitas vezes isso é vendido como uma liberdade. Mas será que é? Ou será que estamos apenas deslocando nossos desejos para objetos mais seguros e até socialmente aprovados? Tem um ponto delicado aqui. Reprimir demais empobrece. Liberar tudo desorganiza. Então, o que resta para a gente? O que sobra para você? Resta sustentar o conflito. Aceitar que desejar é complicado. Que você nunca estará totalmente confortável com tudo que sente. Que haverá tensões entre o que você quer e o que você pode. E amadurecer talvez seja exatamente isso. Não eliminar o conflito, mas aprender a habitar no conflito. Bem, se reprimir demais causa um sofrimento inimaginável e liberar tudo, desejar tudo, traz caos e desorganização para sua vida, escutar transforma. Se a gente pudesse resumir tudo o que foi dito até aqui em uma única ideia, talvez seja essa. Reprimir demais machuca, liberar tudo, desejar tudo, desorganiza. A escuta transforma. Reprimir demais machuca porque você começa a viver uma versão reduzida de si mesmo. Você deixa de desejar para não se frustrar, deixa de se arriscar para não perder, deixa de sentir para não sofrer. Mas ao fazer isso, você também deixa de vibrar. A vida fica organizada, porém estreita, segura, porém sem intensidade. Por outro lado, liberar tudo também não é a solução. Existe uma fantasia contemporânea da autenticidade absoluta. Se eu sinto, eu faço. Se eu quero, eu vivo. Se isso me limita, eu já corto já. Mas o desejo ele não é simples assim. Ele é ambivalente, contraditório e às vezes destrutivo. Viver todos os impulsos não é liberdade, é desorganização. Foi exatamente esse conflito que Freud tentou mapear. Entre o que nos move e o que nos limita, existe tensão. E essa tensão não vai desaparecer. Então talvez a pergunta não seja como eliminar a repressão, nem como liberar tudo, mas o que acontece quando eu paro para escutar? Escutar o desejo não significa obedecer, significa reconhecer, significa admitir. Tem algo aqui, tem uma força aqui, um conflito. E quando você reconhece, você já não está mais totalmente dominado. Escutar transforma porque devolve para você responsabilidade. Você deixa de agir no automático, deixa de repetir sem perceber, deixa de chamar tudo de destino, trauma ou culpa do outro. Você passa a dizer: existe uma parte disso em mim. Você passa a dizer: existe uma parte de mim nisso. E isso é profundamente adulto. A maturidade talvez não seja viver sem conflito, mas sustentar o conflito sem fugir dele. Entre a repressão rígida e a liberação impulsiva, existe um terceiro caminho: a consciência. E talvez seja isso que diferencia alguém que apenas reage de alguém que começa, de fato, a se conhecer. No fim das contas, não se trata de ser completamente livre, se trata de ser menos automático, menos refém do medo, menos refém do impulso, mais capaz de escolher. E talvez essa seja uma das formas mais honestas de liberdade que existe.